Oi pessoal, aqui é a aula B3, quer dizer que é a terceira aula da segunda unidade, da unidade B, que é a unidade cinemática escalar 1. Nessa aula a gente vai discutir as grandezas instantâneas, ou melhor falando, a gente vai discutir os conceitos de limite e de derivada bem superficialmente, tá? Não é aquela coisa aprofundada, porque vocês têm esse assunto reservado para cálculo. Então, só para lembrar aqui, velocidade a gente definiu como o limite quando ΔX sobre ΔT. O limite de ΔX sobre ΔT da velocidade média, quando o ΔT vai a zero. Então, a gente tem um limite aqui e a gente disse que esse limite vira uma derivada. Então, tem dois conceitos aqui, E aí, a gente desenha a curva e falou, a velocidade é a inclinação da reta tangente num gráfico de posição. Isso foi o que a gente falou nas aulas anteriores. Vamos começar discutindo rapidamente, tá? O limite. O que é limite, É o valor que a função vai quando o seu argumento se aproxima de certo valor. Veja, é uma coisa meio vaga, Você tem aqui uma função, a frase é vaga, Você tem uma função, essa função aqui está vermelha, e o argumento da função é o x aqui. Então, quando no limite que x vai para um valor c, a função vai para um valor L. Esse L é o valor que a função assume em C, mas assim, aí tem um problema, Nem toda função é bem comportada, nem toda função é assim, tá? Mas a questão é a seguinte, qual é o valor que essa função vai tender a ir, quando o x tender para esse valor C aqui? Esse C pode ser um 2, um 3, um 4, tá? É uma constante, C de constante. Agora veja, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a ideia de limite não é igualdade. Beleza? Então, x tende a C, ele está muito próximo do C, infinitamente próximo de C. É isso que significa infinitesimalmente. Tá? Ele é infinitamente próximo de C, mas ele não é C. Tá bom? É claro que em cálculo você vai ver vários casos, casos do limite pela direita, limite pela esquerda, caso em que não existe limite, tá? Mas esses casos mais complicados não vamos ver nesse curso. Existem outros cursos de física aí na frente que você vai se deparar com isso. Mas para o nosso curso inicial aqui não, tá bom? Então, o nosso curso em geral, a gente vai ter função contínua, bem comportada, bem bonitinha, em que o limite da função, quando x se aproxima de c, é só substituir o x aqui por c, tá bom? Então, quando x for para c, vai ser f de c. Esse limite aqui vai ser f de c. Então, é bem básico. Então, exemplo, tem uma função aqui, x² menos 2x mais 3. Qual é o limite dessa função quando x vai para 2? O que é que eu estou dizendo para vocês? Rapaz, o limite vai ser eu substituir x por 2. Então, x², 2², menos 2 vezes x, 2 vezes 2, mais 3 mais 3. 2² é 4, 2 vezes 2 é 4, e mais 3, então deu 3. Pronto, resposta. O limite dessa função quando x se aproxima de 2 é 3. Ok? Mais uma vez, os detalhes aqui, as complicações estão reservadas para cálculo, tá bom? Aqui é só para ter uma noção geral, e especialmente a ideia de que o x, quando vai para 2, não é 2, tá? X não é igual a 2, mas é muito próximo de 2. Do mesmo jeito, essa resposta aqui não é 3, é muito próximo de 3, tá ok? Propriedades do limite. Qual é o limite de uma constante? Olha, a constante não muda, então, se tu fizer x indo para 2, para 3, para 4, pode fazer x indo para qualquer número. A constante vai continuar constante. Então, o limite de uma constante é ela mesma. Soma. Você tem uma soma de funções. O limite da soma é a soma dos limites. Eu separei. Aqui é o limite de uma soma. E embaixo aqui é a soma de dois limites. Vale para subtração também, tá bom? Só trocar o sinal. Produto. Se você tem o limite de um produto de duas funções, f vezes g, vai ser tranquilamente o limite. Tranquilamente não, Existem condições aqui, mas vai ser o limite do produto. Então, você pega o limite do f e o limite do g e faz cada um separadamente. E vai dar igual, tá bom? Então, são propriedades aqui. E como eu já tinha adiantado, no nosso curso a gente vai usar em geral, nesse curso de elementos ou de mecânica básica 1, e usaremos funções polinomiais apenas. Então, nesse caso, f de x aqui, é só substituir o x por a. Na maioria dos casos de física, em especial, todos os casos aqui, pode acontecer uma vez ou outra, mas eu realmente não recordo, tá? Então, exemplos aqui de todos os casos. f de x é x menos 10 e g de x é x ao quadrado.
Então, no limite, quando x vai para 1, qual é o limite de f de x quando x vai para 1? Então, substitui 1 menos 10 menos 9, sinal do maior. Né? Qual é o limite de g quando x vai para menos 1? Limite de g quando x vai para menos 1 é 1 ao quadrado, que é g aqui, né? 1 ao quadrado é 1. Ok? Vamos para a regra da soma. Qual é o limite da soma? Eu não vou usar a regra, tá bom? Eu vou fazer a soma mesmo. Então, eu tenho g mais f. Então, x ao quadrado mais x menos 10. Então, eu vou fazer o limite disso aqui. Então, como eu tinha adiantado aqui nesse exemplo, né, o limite vai ser separadamente. Eu vou substituir 1 aqui. 1 ao quadrado mais 1 menos 10. 1 ao quadrado mais 1 é 2. 2 menos 10 é menos 8. Ok? Agora, se você fizer pela regra, o que é que ele diz? O limite da soma é a soma dos limites. Qual o limite desse? Menos 9. Qual o limite desse? 1. Quanto é menos 9 mais 1? Menos 8. Tá bom? Então, inclusive, está aqui, ó, 1 e menos 10. A soma, né? A subtração, como está aqui o caso. Então, condiz, tá bom? Mais um caso. Produto. Qual é o limite do produto? Mais uma vez, eu não vou usar regra, tá? Depois a gente vê. Então, se eu for multiplicar f e g, f é x menos 10 e g é x ao quadrado. Vai dar isso aqui. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, menos 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado. Quando eu for fazer o limite de x indo para 1, vai ficar 1 ao cubo, menos 10 vezes 1 ao quadrado, que é 10. 1 ao cubo menos 10, menos 9. O que é que diz a regra aqui? No caso do produto, o limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ser menos 9, que é o limite da primeira, vezes 1, que é o limite da segunda. Ou seja, bate também. Né? Aqui a gente vai agora para essa derivada. Veja como é bem rapidinho. É só para dar uma ideia das propriedades, o que é, né? É uma conversa rápida sobre esses conceitos. Tá? Mas vocês vão ver em cálculo. A ideia de derivada é a de velocidade. Você vê que usa o conceito de limite aqui. Tá? É a taxa com que uma função muda quando o argumento muda muito pouco. Então, f de x é uma função de x e você varia o x muito pouco. Se você variar pouco o x, esse f vai mudar muito, vai mudar pouco, né? Qual a sensibilidade? E aí a gente sabe, né? A gente pega o final menos o inicial, dividido pelo ΔX. Aqui, isso aqui eu estou tão acostumado a escrever velocidade, que eu escrevi tempo aqui, tá vendo? Aí depois eu tive que lembrar, né? Não, a função é a função de x, então eu transformei o tempo em x aqui, ficou rabiscado, né? Mas é muito comum isso, né? Agora eu quero lembrar, né? Ó, isso é um limite. Então, o ΔX não é zero. Se ΔX fosse zero, você não pode dividir por zero. Não permite, né? Matemática. Você não pode dividir nada por zero. Isso não é zero, beleza? É muito próximo de zero, mas não é zero. Esse é o conceito de limite. E aí, no limite, a gente viu quando o ΔX for para zero, esses dois pontos, né, que é o da frente e o de trás, então f de x aqui e o f de x mais ΔX, eles vão ficar muito próximos, né, e no limite de ΔX, a inclinação tende à inclinação da reta tangente. Foi o que a gente falou lá nas aulas anteriores. Então, exemplo aqui, uma função constante. Um f1, né? f1 é uma função constante, 20. Se eu fizer x mais ΔX, a função é constante, vai continuar 20. Então, eu vou fazer a regra aqui, ó, da derivada. Derivada do f1 é o limite, quando ΔX vai a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre dx. Só usei a mesma fórmula. Só que agora eu vou substituir, ó. Limite, quando ΔX vai a zero. Quem é f de x mais delta? Eita, é 20. Quem é f de x? 20. 20 menos 20, 0. Veja, embaixo não é zero, tá? Pode ser muito próximo de zero, mas não é zero. E zero dividido por qualquer coisa é zero. Conclusão, a derivada de uma constante é zero. Segundo caso, função linear. Essa função linear é o nosso movimento uniforme. Né? F de x, por exemplo, é 2x mais 3. Qual é a derivada disso aqui? Então, bora lá. F, quando x for x mais ΔX, por causa da fórmula, que eu vou botar aqui, né? X mais ΔX, x só altera o 2. Então, vai ser 2 vezes x mais ΔX, que o x só aparece aqui, mais 3. Aí eu boto na fórmula. Derivada de f2 é o limite, quando o ΔX dá a zero, de f de x mais ΔX, que foi esse termo aqui, menos f de x, que é esse termo aqui. E aí eu comparo, esse camarada menos esse corta, esse 3 daqui menos esse corta, fica só um 2 ΔX. E aí 2 ΔX sobre ΔX, ΔX corta. Ó. Então, a derivada dessa função é 2, tá bom? Olha só que interessante, né? Se você comparar com o movimento uniforme, como é o movimento uniforme?
O argumento é o tempo, e quem multiplica o tempo é a velocidade. Aqui é a mesma coisa, quem multiplica o x, que é o argumento, é a derivada, e a constante, derivada da constante, é zero. Né? Claro, vocês vão ver mais no curso de cálculo, com muito mais cuidado. Né? Então, as propriedades de derivada que a gente tem que estar de olho. A derivada de uma constante sempre é zero, porque a função constante não muda. Tá? Então é zero. A derivada de uma soma, do mesmo jeito que o limite, é a soma das derivadas. Derivada da soma ou da subtração, né? Vai ser a soma ou a subtração das derivadas. O produto já não é mais simples, ok? A regra do produto não é óbvia. Então, essa regrinha aqui você tem que prestar atenção um pouquinho. A derivada do produto de f com x, em relação a x, né? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ou seja, você vai derivar os dois, tá? Aqui é a derivada do f e aqui é a derivada do g. Mas tem um termo aqui que nem o f nem o g é derivado. Você só deriva um por vez, tá vendo? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essa é a regra que mais dá dor de cabeça no início. Como a gente vai fazer muito polinômio, então, vamos supor, x elevado a um n aqui. A derivada de x elevado a n, aí tem uma regrinha. A gente não vai ficar aplicando esse tipo de coisa aqui, tá? Eu fiz aqui um exemplo para você ter uma noção. Mas nós não vamos aplicar, a gente só vai aplicar essa regrinha aqui. Ó. Qual a derivada de x elevado a n? O expoente ele cai, vem para frente, n, e o que fica em cima aqui é n menos 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu não tenho nenhuma função, né? Mas 2x é x elevado a 1, né? O 1 cai e fica x elevado a 0, então não tem x aqui mais. Mas esse exemplo é meio complexo. Vamos para os exemplos que eu preparei aqui. Ó. f de x é x menos 10 e g de x é x ao quadrado. Cada caso, né? Qual a derivada do f de x? Derivada x... qual a derivada do f? Derivada do x menos 10, né? Aí, a derivada da soma ou da subtração você separa. Então, x fica em uma menos 10 que fica na outra. A derivada de x com x é 1, menos derivada de uma constante é 0. Então, a derivada de x menos 10 é 1. Ou seja, é o valor que está multiplicando 1 aqui, né? A velocidade aqui, 1. Derivada do g. Olha a regrinha aqui, ó, é uma potência. Diz o quê? Tem um número em cima, o 2, né? Esse número cai, então o 2 cai e fica x, o expoente reduz 1. Então aqui é 2, vai ficar apenas 1. Então a derivada de x ao quadrado é 2x. Ok? Regra da soma. Eu vou somar agora os dois, né? Eu vou fazer que nem eu fiz antes. Vou simplesmente somar os dois. Se eu somar g com f, vai ficar x ao quadrado mais f menos 10. A derivada de x ao quadrado é 2x, a gente fez em cima. A derivada do x é 1 e a derivada de 10 é 0. 2x mais 1. É a mesma coisa que a soma das derivadas, porque a derivada do primeiro era 1 e a derivada do segundo era 2x. Então, 1 mais 2x e 2x mais 1. A mesma coisa. Ok? Conferimos aqui essa regra. Agora, a do produto é que é a chatinha. Né? Então, vamos fazer pelos dois métodos. Ó. Produto f vezes x, vamos multiplicar. G é x ao quadrado e f é x menos 10. Então, x ao cubo menos 10x ao quadrado, porque eu multipliquei aqui, ó, x ao quadrado com 10. Derivada de x ao cubo menos derivada de 10x ao quadrado. Derivada de x ao cubo, cai o 3 e o expoente reduz 1. Cai o 3 e o expoente fica 3 menos 1, 2. O 10 eu vou poder tirar a derivada, porque a derivada de uma constante é 0, então sai. E fica a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, cai o 2, fica o 2 aqui, ó, e fica um x elevado a 1 agora. Porque o expoente é 2, reduz um expoente, 1. E aí no final, 10 vezes 2x, né? 3x menos 20, 3x ao quadrado menos 20x. Agora bora usar a regra. Aqui a gente fez na tora, né? Bora usar a regra. O que é que a regra diz? A derivada do produto é igual à derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro, tudo isso a gente já calculou, tá? Ó. A derivada do primeiro é 1 e a derivada do segundo é 2x, né? No quadro anterior. Então, a derivada do primeiro é 1. Quem é o g? X ao quadrado. O próprio f, x menos 10. E quem é a derivada do g? 2x. Então, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. X vezes 2x fica 2x ao quadrado.
E menos 10 vezes 2x fica menos 20x. Opa, tem um x ao quadrado aqui com x ao quadrado aqui, fica 3x ao quadrado menos 20x, exatamente o mesmo resultado. Beleza? Isso é só para dar uma relembrada nessas regrinhas, especialmente para derivadas, que a gente vai precisar ao longo do curso, né? E é isso, pessoal. Dúvidas e questões levem para a nossa aula presencial, né? O nosso momento síncrono. E até mais. Bons estudos!